Boa noite, pessoal. Estou aguardando o William. Já mandei o convite para ele. Vocês me ouvem bem por aí? Cadê o William? Ué, o William não pôde. Vou chamar ele de novo. Dando certo aí, William? Ó, até minha irmã na live aqui. Não chegou o convite para você, William? Vamos ter que... Vou entrar de novo. William, sai e entra. Vai pedir solicitação para entrar. Aí você solicita, eu coloco você. Cadê meu amigo William? Não está chegando, William, o seu pedido. Estranho. Não está chegando para você o meu convite e o seu não está chegando para mim, o acenar. O William Marquió, enviar convite adicionar. Agora sim, André. Agora sim. Chegou. Agora sim. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Então, cara, boa noite. Boa Que bom, noite. que bom estar com você aqui. É um prazer. Você é um cara que eu sou realmente fã, pessoalmente e É, profissionalmente. E para começar, gente aí, história, para o pessoal conhecer você melhor, do meu público, e aí do seu público também me apresento. excelente, Ernesto. É uma honra estar contigo. A recíproca é verdadeira. Também sou fã de ti, como pessoa, como profissional. A gente leva algumas bandeiras aí já há algum tempo, né? Eu, medicina veterinária, lá na Unesp de Jabuticabal, lá nos idos de Exato. 92. E aí eu fui para Goiás, fiquei 20 anos em Goiás, sempre trabalhando com fazendas, trabalhei com reprodução, trabalhei com gado de leite, trabalhei numa empresa australiana chamava AWB Brasil, com uns projetos interessantes de joint venture em pecuária. Fui consultor do Sebrae, dou consultoria na Fazenda Santa Brígida, uma fazenda, uma das pioneiras em integração lavoura-pecuária-floresta. E estive como diretor executivo da Associação Rede LPF até esse ano. Hoje eu estou para eles. A gente sempre atua nesses projetos de fazendas, levando algumas soluções para esses produtores, né, e principalmente tentando deixá-los felizes com a fazenda, com as pessoas, com o gado,
e principalmente realizados não só tecnicamente, mas emocionalmente também com a fazenda, que não é uma tarefa fácil, não é tão fácil quanto se pensa. Você teve por quanto tempo ligado à rede Fomento? Eu ainda estou ligado à rede, trabalhando com um projeto de educação à distância, de EAD em LPF, né? Mas como diretor executivo eu tive até um mês retrasado, né? A rede mudou a forma de gestão dela e a gente deixou de fazer a direção executiva dela. Mas eu tive de 2015 até agora, né? Já são 5 anos, né? William, vocês têm um número de quanto cresceu projetos de integração? Quantos hectares atendia, se usava a tecnologia e quanto chegou nesse meio tempo? Nós tivemos a oportunidade de 2015 para 2016, Ernesto, fazer uma pesquisa, né? E fizemos um levantamento de 2005 até 2015, né? 10 anos. Passamos aí de pouco mais de 2 milhões de hectares para 15 milhões de hectares, né? Então, é um número bem expressivo. Em 2015, chegamos a 11,45 milhões de hectares e projetando esse crescimento até hoje, a gente estaria aí com em torno de 16 milhões de hectares. Claro que a gente fala em LPF, mas 83% dos projetos têm integração lavoura-pecuária. 17% dos projetos que compõem o componente florestal, que é algo um pouco mais desafiador, né? Até do componente florestal eu quero conversar com você mais para frente, cara, os projetos de integração são uma tendência e uma resposta para a sociedade, porque é tudo do bem, né? Você produz mais, você é mais sustentável, você é mais, né, tem um monte de vantagens, dá mais dinheiro, né? Aquilo que eu sempre digo, acho que foi o Rodrigo Albuquerque a primeira vez que eu ouvi, eu acho que até foi você, talvez. Ninguém pensa no verde estando no vermelho, né? Então, os projetos de integração são fantásticos. Essa frase da doutora Marise Porto, lá da Fazenda Santa Brígida, né? O produtor no vermelho não vai cuidar do verde, né? Então, isso... Na verdade, qualquer tecnologia no campo, para ela ser adotada, ela precisa dar resultado técnico e resultado financeiro, né? Resultado econômico. E a integração reúne isso, né, Ernesto? Por isso que ela se alavancou. Não foi em função do esforço nosso, da rede, de técnicos. A tecnologia por si, ela dá respostas muito interessantes a esse produtor. E principalmente, ela é que nem vinho, né? Vai melhorando quanto mais velho fica, né? Quanto mais esses projetos se habilitam, essas áreas são habilitadas com sucessivas culturas em rotação, em sucessão, aí, essas áreas ficam melhores e produzem mais do que produziam no começo. Então, isso é tudo que o produtor quer. Uma tecnologia que ele possa implementar, começar pequeno, pensar grande, crescer rápido, e ao crescer, ao implementar essa tecnologia, ele ganha mais dinheiro, produz mais, a fazenda fica mais resiliente, mais resistente a intempéries, a geada, a seca, enfim, o que a gente tem visto por aí, essa adoção ela passa a ser natural, ou seja, o produtor que aprende a lidar com a integração, com esses modelos integrados, ele não retroage, ele não volta atrás. E na sua análise, a gente tem mais agricultor virando pecuarista ou lavoureiro virando... ou pecuarista virando agricultor? Assim, ó, Ernesto, a gente tem é mais fácil para o lavoureiro virar pecuarista do que o contrário. O pecuarista, normalmente o pecuarista tradicional, ele é avesso a ter maquinário, a mexer em cerca, ele é avesso a investimentos, a endividamentos. Já o agricultor não, ele está acostumado com essa alavancagem, pegar custeio, comprar essa dinâmica. Então é muito mais fácil para o agricultor
introduzir uma pastagem em consórcio com essa agricultura, e aí ele implementa uma estrutura de pecuária. Inclusive, é até uma briga muito nossa, porque como as commodities estão entregando valor, muitos agricultores estão acomodados. Ele coloca a braquiária lá em consórcio, porém não coloca nenhuma cabeça de gado, né? Então é comum você rodar ali na região Barra do Garça, Querência ali, você vê grandes áreas agrícolas com palhada de braquiária, sem cerca, sem nenhuma estrutura pecuária, né? Bem, você sabe que, agora até me apresentando, né, eu sou o Ernesto Coser Neto, sou gerente de produtos da Datamars Trutest. Trutest era uma empresa da Nova Zelândia que foi comprada pela Datamars, que é da Suíça, e eu sou o gerente de produtos da linha de cercas elétricas. Eu sou veterinário, estou há 25 anos formado e há 8 mexendo com cerca elétrica. E quando eu entrei na empresa, eu me dei conta que eu não sabia nada de cerca elétrica e me dei conta que ninguém sabia nada porque essa tecnologia não nos foi ensinada nas universidades, então a gente não é culpado de não saber aquilo que não nos ensinaram. E eu passei, o que eu tenho que fazer agora para multiplicar a informação, para tentar treinar o máximo de pessoas possível, porque para piorar, eu não estou abrindo o mercado, né? Eu estou reconquistando o mercado que muita gente tentou usar e em função, né? Não existe tecnologia que dá certo fazendo errado, a grande maioria, esses meus 8 anos de história, algumas gratas surpresas de topar com pessoas como você, que já eram consultores, que tinham excelentes noções de cerca elétrica e que já usavam a ferramenta com qualidade, sabe, usando bem. Porque a cerca elétrica não é somente subdivisão, a cerca elétrica é ferramenta para manejar pasto. E aí a gente se conheceu, você começou a botar a gente, sabe, em vários projetos que você estava envolvido, a gente participando junto de eventos da rede, sabe? Então, meu sonho de consumo é que a gente tivesse milhares de William Brasil afora, assim, sabe? E eu estou, né, trabalhando para isso, né? Você é um dos caras que mais me apoiam, realmente mais me apoiam. E assim, não é que você apoia o Ernesto, você apoia a tecnologia, porque entendeu que a tecnologia é essencial para o negócio, sabe? Então, esse é um dos motivos que eu literalmente sou seu fã. E falando sobre o porquê, assim, eu tenho uma resposta para isso, mas por que você acha que, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que na região de Dourados, é um dos lugares que eu ando, onde menos tem boi, o cara põe a palhada, põe o capim, mas não põe boi. O que é? É um preconceito? É o agrônomo que não tem interesse, não tem conhecimento da pecuária? Tem duas coisas, Ernesto. Uma que, como o cara está conseguindo performar, ganhar dinheiro com a soja e milho, ele se sente confortável e não quer sair da zona de conforto. Outra questão é que você vai num banco, você facilmente pega um financiamento para plantar soja, pega um financiamento para plantar milho, mas para plantar boi ninguém consegue pegar um financiamento, né? Se a gente colocar nessas pastagens de pós-agricultura, a gente está conseguindo colocar aí pelo menos 3, 4 unidades animais num hectare. Se você for comprar um bezerro bom hoje, você vai pagar R$2.000. Então, se você for colocar 4 animais, são R$8.000 por hectare. Quando você vai ao banco, o banco não está confortável em emprestar, com raras exceções, com alguns clientes que já têm um relacionamento mais estreito com a instituição financeira, ela consegue, mas não existe uma linha de crédito facilitada de volume para o cara pegar e comprar 1.000 bois. São 1.000 bois hoje são R$2 milhões, né? 2 milhões e pouco. Enfim, esse volume todo, às vezes assusta esse agricultor, ou ele não consegue crédito e também se incomoda com montar a estrutura de água, né? Que às vezes é mais difícil que a cerca, inclusive, né? Estruturar a água para os animais. Enfim, muitos ficam na zona de conforto. A gente, como técnico, como outros que a gente conhece também, como você falou, a gente é entusiasta, a gente incomoda, a gente mostra as contas, a gente mostra que ele está deixando de ganhar em duas coisas, não só pelo fato de não estar fazendo a pecuária, mas alguns trabalhos já nos mostram, alguns trabalhos da Embrapa, de outras instituições, que a produtividade do grão
nessas áreas que foram pastejadas é em torno aí de 15% a 20% a mais. Então, a gente tem exemplos no oeste baiano de que você está colocando aí 6, 8, 10 sacas a mais de soja por hectare porque teve pastejo, né? Enfim, você tem essa, às vezes, resistência do agricultor por desconhecimento mesmo, né? E, às vezes, alguns técnicos não apresentam isso de forma clara, certo? Mas a gente já tem trabalho mostrando que a sinergia é recíproca, né? A gente tem, por conta da ciclagem de nutrientes, a presença do boi ali, urinando, defecando, utilizando aquela palhada, processando aquela palhada, vai entregar muito mais valor a esse produtor na agricultura posterior. E hoje a gente fala um pouco de adubação de sistemas, né? Alguma coisa mais sistêmica, né? E essas fazendas que estão fazendo bem feito, elas estão colhendo muitos frutos e não voltam atrás, né? Eu fui convidado uma vez para um evento da SOESP, que estava também o Moacir Corsi, o professor Moacir Corsi e o João K. E aí teve duas coisas muito bacanas lá. O João K, o Corsi meio que provocando, e eu ajudei a jogar lenha na fogueira ali, dizendo, vocês da integração fazem um pasto maravilhoso e estão mal aproveitando esses pastos, sabe? E outra coisa que eles falaram, e outra coisa que eles falaram lá é que assim, se todo produtor, se todo agricultor que está pensando em vir para a integração sair para comprar boi, vai faltar boi. E eu acho que, de certa forma, isso vem acontecendo aos poucos, né, William? Assim, esse agricultor está botando preço, está aumentando o valor do bezerro, está aumentando, porque é mais gente comprando, né? A gente tem visto, Ernesto, uma profissionalização muito grande da nossa pecuária na última década, né? Então, você tem produtores que se especializaram bastante, estão fazendo um animal num curto prazo, estão girando animais de cruzamento industrial, animais que vão para uma palhada pós-lavoura, né? Um passo de integração com metas de desempenho, com pesagens. Eu tenho clientes, né? Você conhece o Caico, né? E a Maria Eugênia lá do Porteirão, né? Que hoje eles têm 4 balanças de passagem, então controlam a miúde esse desempenho. A gente tem o nosso amigo Ricardo Santinoni e a Fernanda lá de Pires do Rio, que você vai ter a oportunidade de visitá-los, né? A gente tem um pivô flex lá, né? Que você vai me ajudar a dividir, né? A pensar um pouco na divisão. Esse pivô é agricultura no inverno, na seca, e vai ser boi no verão, né? Então, essas dinâmicas, elas não existiam antes, elas eram muito... todo mundo achava muito difícil, hoje já não. Hoje a gente já tem clientes muito arrojados, bem inovadores e querem buscar resultado, precisam buscar resultado, precisam pagar suas contas que vivem da atividade agropecuária. Então, quando você vê essas fazendas muito dinâmicas, nos enche os olhos, porque ele está tirando o melhor dos dois mundos, né? O melhor da agricultura, o melhor da pecuária, e eles não conseguem enxergar a parada. E realmente tocar a agricultura. Né? Isso nos deixa muito tranquilos que a gente está no caminho certo. O que a gente, às vezes, consegue promover, o que eu acho que vale muito a pena... William, cortou? Volta aí 1 minutinho da sua conversa que cortou para todo mundo. Perfeito. Ernesto, quando a gente tem alguns produtores que estão realmente imbuídos nessa tecnificação. A gente tem visto essa modificação. Claro, a resistência em relação a algumas tecnologias ainda é grande. Você vê a própria cerca elétrica, né? O desafio da cerca elétrica. Por que eu gosto de cerca elétrica? Porque eu acho que é uma tecnologia fantástica. Eu consigo ter flexibilidade, colocar aqui, tirar,
eu consigo adequar o uso mais correto dessa pastagem, porque o grande problema das pastagens de integração é que você produz uma grande quantidade de massa, às vezes num talhão de 100 hectares, num talhão de 80 hectares, e aí você vai ter, logicamente, áreas de subpastejo e áreas de superpastejo. Então, a gente conseguir colher aquilo que produziu é responsabilidade nossa, a gente precisa colher aquilo bem. Claro, nem todos os produtores têm equipe para fazer cerca, têm disponibilidade de time, de tempo, às vezes as fazendas têm outras prioridades e aquilo fica no segundo plano. Então, nas fazendas que a gente consegue dar uma estruturada, fazer um planejamento prévio do uso dessas áreas, colocar água disponível para o gado, que aí facilita essas divisões, a gente tem conseguido fazer isso. Né? E no caso lá do nosso amigo Ricardo Santinoni, né, que faz um trabalho bacana, ele tem conseguido dividir as áreas. A gente teve uma área de Zuri lá, que sofreu com a seca, mas depois ela veio e a gente conseguiu dividir e utilizar de forma bem mais adequada. Em outras fazendas a gente não consegue, e aí às vezes você vê perder realmente pasto, perder o que se produziu. Mas como alguns produtores têm a noção de que aquilo é um plus, né? Na verdade, ele nunca estava acostumado com aquela produção de pasto por agora, né? Ter pasto de qualidade depois de uma colheita de milho, né? Na seca. Então ele fala, não, tá bom demais, né? Tendo alguma coisa para comer aí, ele se conforma com o desperdício, né? Eu tenho um caso, a gente faz parte lá do Beef Radar, do Rodrigo, aí teve o Rodrigo Albuquerque faz um encontro pessoal todo ano, normalmente é lá na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, a gente vai andar por aí. Nós fomos visitar uma fazenda e que nitidamente deu para perceber que estava despadronizado a colheita, né? Os animais estavam... Era um talhão muito grande, e que, porra, não dá para ajustar a carga naquele talhão muito grande e tal. E aí perguntaram lá pro cara assim, escuta, você nunca pensou em fazer uma cerca aqui? O cara respondeu, não, isso aqui é área de lavoura. Ou seja, na cabeça dele, a cerca era só a convencional, a elétrica não funciona, e eu não vou fazer cerca convencional aqui. E eu fiquei com aquilo, não falei nada. Um tempo depois eu encontrei com eles e mandei a fisga. Eu falei assim, escuta, você está com problema de altura de palhada? Ele falou, nossa, você não imagina o tanto. Eu falei, cara, eu vou te ensinar a fazer uma cerquinha com vareta plástica, fiozinho de carretel, de ultra de carretel, que você vai pôr e tirar em 40 minutos, 500 metros, e se não funcionar, você não paga. Ué, se for assim, eu topo. Já está no terceiro ano, no terceiro ano que ele faz isso daí, e colhendo e acertando a altura de palhada com precisão, sabe? E aí ele ainda foi em murrinha, como é a área de solo arenoso, tinha que ser um fio positivo e um fio negativo. E ele fez só, e é bezerro cruzamento, tá? Que ele põe lá. E ele pôs só de um fio. Aí eu encontrei com ele, escuta, com o fio tá segurando? Ele falou, não, alguns passam, né? Mas eu estou conseguindo acertar a minha altura de palhada. Falei, perfeito. Agora, se você passar mais um fio e ligar no aterramento, nenhum vai passar. Sabe? Aí nenhum vai passar, porque em alguns lugares você tem o choque na cerca, mas ele não está tomando choque em função do solo ser muito arenoso. Outro caso que eu tenho emblemático, foi até matéria de DBO, o Matheus Arantes plantou uma soja numa área do Cláudio Totó, do Marco Garcia, ali em Selvíria. E plantou soja, colheu e plantou mombaça. Aí o Marco me procurou, também amigo nosso. Falei, Ernesto, estou querendo fazer um negócio diferente ali. Falei, Marco, você é louco que nem eu? Vamos fazer um pastejo com cerca móvel e bebedouro móvel, que eu tinha descoberto um esquema com uma mangueira que suporta pisoteio, e ele já tinha uma água que chegava perto, era um talhão de 80 hectares. Ele já tinha uma água que chegava na porta desse talhão. A gente só esticou uma tubulação embaixo da cerca. A gente fez a cerca do perímetro
A gente só passou um choque nela. Imagina que aqui é o perímetro. E aí, a gente só passou o choque nela, a água chegava aqui assim, né? A gente fez mais uma linha de. E aí, uma tubulação que aguenta pisoteio, a gente descia a mangueira com o bebedouro aqui. E com a cerca móvel, a gente punha e tirava, punha e tirava, punha e tirava. Ou seja, ficou mais barata a estrutura, ficou mais rápida a estrutura, ele conseguiu ter uma eficiência de pastejo maior, ou seja, ele conseguiu cortar o capim na altura certa. Ao cortar o capim na altura certa, ele perfilha mais e emite mais raiz. Sabe? Quando, né, você acertando, em resumo, desempenho animal melhor, desempenho vegetal de capim melhor e com aquele solo melhor, com um sistema radicular melhor, a lavoura vem melhor depois. Sabe? Então, com cerquinha móvel e bebedouro móvel, cara. Ou seja, existem soluções. Só que a gente ainda está naquele modelo mental que cerca é estrutura, cerca é uma grade, cerca é alguma coisa pesada para segurar o animal. E não. Se você domina uma cerca elétrica, você entende que quem segura o animal é o choque e você pode fazer de qualquer maneira leve. Distância de poste de 40, 50 metros, 1, 2, 3 fios, que determina a categoria animal e o tipo de solo. Então é muito fácil a gente levar isso. É bacana, Ernesto, assim, a gente acompanha essa mudança, né? Eu tenho a oportunidade de ajudar alguns produtores no Paraguai também. E lá, eu tenho 5 fazendas que eu visito de um grupo, e a cerca elétrica já faz parte da cultura deles. Então, eu até te mostrei algumas coisas até muito inusitadas, né? O isolador de madeira lá e tal. Então, está tão arraigado na cultura deles que eles se dão ao luxo de fazer um isolador de madeira mesmo. Pega um pedaço de pau, fura aqui, porém, a cerca elétrica tem um equipamento com alta potência e está funcionando. E assim, não tem receio. Você fala de fazer uma cerca, não, essa semana já está pronta, 2, 3 dias já está pronto. E tem a pessoa na fazenda responsável pela cerca, a cultura da cerca já está, o mindset já está formatado, né? Diferentemente para nós, para você também, que alguns produtores, a gente tem que fazer isso, a gente tem que mostrar. Porque quando você vai transformar uma fazenda pecuária tradicional em uma fazenda de integração, a cerca passa a ser limitante, porque normalmente você não tem largura de corredor suficiente para passar uma colheitadeira, você não tem mata-burro capaz de suportar um bitrem de calcário de 30 e tantas toneladas. Então você tem que estruturar, pensar em toda essa dinâmica, certo? Então a cerca elétrica passa a ser algo muito mais conveniente, mais correto, né? O cara tem receio, mantém as cercas da divisa como cercas convencionais, vamos dizer assim, mas as divisões internas todas podem ser de cerca elétrica, sem nenhum problema. Claro, existe também até a dificuldade também da equipe, né, de fazer uma coisa boa, né? Você se depara muito com isso, a gente também, né, Ernesto? Às vezes a má qualidade da instalação, o aterramento não está legal, os palanques, os mourões não estão bem instalados, aí não isola legal, aí põe uma mangueirinha, enfim, comete erros técnicos que comprometem muito a tecnologia. A gente vê isso também. Então, o dedo na ferida, William, que eu tenho colocado, né, provocado o Brasil inteiro, é que assim, não dá para admitir, né, a minha empresa é origem da Nova Zelândia, é o país que é referência mundial em manejo de pastagem, sabe? E assim, eu gosto sempre de falar isso, porque a Nova Zelândia é boa de manejo de pastagem, porque não pode ter agricultura em função do relevo, então eles não têm ração. Né? A América do Norte é boa de coxo porque não tem pasto, ou muito pouco pasto. O Brasil pode ter os dois modelos. Só que a gente está inundado por uma cultura e nunca olhou para outra. Sendo que o ideal era a gente ser profissional. Assim, a gente tem um monte de especialistas em fazer leitura de resíduo de coxo. E a gente não dá a mesma atenção para resíduo de pasto. Sabe? A gente aceita perder o pasto.
Na verdade, a gente, até no grupo lá, a gente discutiu um pouquinho isso, né? Nós não temos pastores, né? Culturalmente, as nossas fazendas não têm pastores. Eu não sei qual o motivo disso, né? A gente tem bons profissionais, bons pesquisadores de pasto, bons entendedores de pasto, mas isso não se tornou, talvez por conta até da deteriorização das artérias, né? A gente tinha CAT, Emater, EPAMIG, um monte de instituições que davam consultoria ao pequeno e médio produtor ou nas regiões, né? Lá em Pires do Rio, Orizona, né? A gente tinha o José Geraldo, famoso lá, e levava esse tipo de tecnologia. Isso não existe mais, né? Isso se degradou totalmente no nosso país. Então, perdeu o elo entre a produção científica e o produtor. E esse elo foi preenchido muito por empresas, certo? Algumas do bem e outras querendo vender insumo, querendo vender tecnologias que não são tão adequadas ao produtor, e às vezes ficou um hiato, aí ficou um gap de conhecimento que aí você apanha, eu apanho para ser preenchido, né? Não faz parte da cultura de alguns produtores o uso da cerca elétrica, assim como, principalmente, entender que um pasto tem um momento ideal de ser podado, para ser consumido pelo bovino, um momento ideal de se tirar, enfim, uma maneira de se aproveitar ao máximo, né? Fazer com que o boi, com que a vaca colha esse produto que você custou para produzir, né? Então, essa cultura ela não está arraigada, né? E aí o que acontece? Como o produtor não tem conhecimento, às vezes, daquela tecnologia, o funcionário dele também não dispõe. Ele vai porque é mais fácil, ele vai comprar proteinado, ele vai comprar ração, ele vai para um caminho mais onde ele tenha mais controle, né? Ele põe um coxo, né? E é bacana quando a gente trabalha com o nosso amigo Caio, com a Maria Eugênia lá do Porteirão, que você conhece, o Ricardo Santinoni, lá de Pires do Rio, quando a gente trabalha com eles, eles começam a ver que o trabalho de pasto repercute muito mais no ganho de peso do que a suplementação, né? Eles conseguem fazer esse paralelo hoje, né? Pô, manejei direitinho, meu gado está ganhando 1 quilo, 1,1 kg, 1,2 kg dia, com uma suplementação de 0,1, 0,2 lá. Eu manejei errado, eu posso pôr 0,3, 0,4, que eu não corrijo, né? Eu bato ali, esbarro no 0,3, 0,4. Enfim, a gente tem conseguido mostrar isso, ou conseguido conviver com isso. Infelizmente, não todos os produtores têm acesso a esse conteúdo, né? A essa qualidade de informação, e ficam, às vezes, vulneráveis à empurroterapia por parte de algumas empresas que querem vender, então, mas a minha... querem vender. Mas a minha queixa, William, é assim, que eu ouço demais, no nosso grupo lá também, se diz, o problema é o produtor que não acerta o manejo. Eu falei, meu amigo, se a grande maioria não está acertando, é um problema para a academia se debruçar. Exato, claro. Sabe, a gente já conhece tudo do solo, planta e animal, e mesmo nas fazendas que o cara conhece tudo sobre isso, você pergunta, tá, como é que está a sua eficiência de pastejo? Está baixa. E normalmente está baixa porque os piquetes são gigantescos e hoje a gente sabe que o gado não anda mais do que 300 metros longe do bebedouro, ou seja, perto do bebedouro rapa, no fundo passa, e aí a academia se vê diante disso e não busca soluções, sabe? E aí você olha para país vizinho, país Uruguai, Argentina, Nova Zelândia, fazendo miséria, sabe? Até discussão, hoje mesmo tive uma discussão, não existe colher 100% do pasto. Falei, peraí, resíduo é pasto? Ele falou, não. Então você está calculando que colher 100% é colher até o talo embaixo? Está errado. Então, até a nomenclatura, a questão de semântica está errado. Se é para eu entrar, né, dependendo do tipo do capim, se é para eu entrar com 50 e sair com 30, o combinado é isso, e eu conseguir entrar com 50 e sair com 30, né, eu colhi 100%.
sabe? E as pessoas não se fiam, aceitam perder, sabe? E ainda mais para quem conheceu a Nova Zelândia, como eu conheci, e via, eles não podem errar. Se eles errarem o planejamento forrageiro, William, eles quebram e o governo não ajuda. O insumo é caro, a terra é cara, a mão de obra é cara, intempéries, neve e seca, morro, sabe? Então, e os caras são os maiores exportadores de leite do mundo, são os maiores exportadores de ovino. Tem 26 milhões de ovinos na Nova Zelândia. No Brasil, a ovinocultura não vai para frente porque o cara não consegue segurar os bichos dentro de casa, porque não tem cerca que funciona. E lá eles têm 26 milhões de ovinos, sabe? E já são o quinto maior de carne bovina. Então, isso me inquieta, assim, eu me sinto às vezes, ontem mesmo eu tomei bronca de um muito amigo meu, Ernesto, você bate demais, sabe, você tem que bater menos, e eu me sinto assim, cara, eu tenho que provocar, se eu não provocar, não sai da inércia, sabe, não sai da inércia. A gente entende a sua angústia, Ernesto, e às vezes a gente também compartilha com isso. Claro que existe uma falha técnica, até da nossa parte mesmo, né, de se comunicar melhor, né, do corpo técnico, a academia, os nossos encontros, né, pouca gente está ensinando a trabalhar pasto de forma efetiva, né, às vezes não precisa complicar tanto, né, a gente pode fazer coisas básicas e dar a mão a esse produtor. Vamos começar fazendo algumas divisões, vamos começar entendendo a dinâmica desse pasto, que não é linear, né? A gente pega no centro-oeste ali, os meses que dá veranico, complica tudo, aquele planejamento que você fez, bagunça tudo, aí você tem que ir para uma área pulmão. Enfim, não é nada fácil lidar com pasto tropical, certo? Aí quando chove, você tem adubo, inevitavelmente, algumas áreas você vai ter que roçar, você não tem gado, às vezes, suficiente para comer aquilo que você produziu, e aí entra num ciclo complicado de roçagem e tudo mais. Mas é pegar na mão desse produtor, entender que não é tão fácil, pegar esse funcionário dele, né, tentar trazer esse funcionário para ser parceiro seu, para entender um pouquinho, né? O Armédio faz um trabalho bacana lá em Goiás, né? Você coloca eles chamam de dedo duro, né? Coloca um pauzinho lá com uma faixa, enfim, dá ferramentas simples para esse produtor começar a se interessar pelo manejo de pasto, né? Então, a nossa obrigação como técnico é entregar algumas ferramentas simples para que esse produtor possa entender um pouco mais de pasto e para que esse produtor possa extrair ao máximo de ganho desse pasto. Suplementação é importante? Claro, porém, ela é como o nome mesmo diz, é um suplemento, né? A mais que você vai dar. Porém, se você fizer um bom manejo de pasto, a gente vai ter resultados fantásticos, como eu sempre tive na minha vida profissional em algumas fazendas aí. É desafiador? Claro que é desafiador. A gente não tem ferramentas, por exemplo, pasto de integração. Para a integração a gente vai dividir, só que ele não tem um rebrote. Você não tem chuva, você não tem fotoperíodo suficiente. Então, não tem aquele rebrote intenso de um pasto de verão, certo? Principalmente no centro-oeste ali. Então, você vai ter que dosar, porque senão você chega com um boi, você tem que tirar, você tem que lançar uma estratégia nutricional diferenciada, você tem que enfiar no confinamento, você tem que vender, porque aquela palhada acaba às vezes, né? A gente não pode contar com... mesmo a gente tentando medir e tal, a gente nunca é tão assertivo. Eu adoro quando eu vejo aquele aparelho seu, que eu não vejo a hora de tê-lo ao meu dispor, né? Um dia, claro, às vezes... O plate meter, o medidor de pasto. Exatamente, o medidor de pasto, né? A gente tem tecnologias agora de satélite também, que, né, o Jaume, nosso amigo lá, tá vendendo essa tecnologia de imagens de satélite para monitorar lotação, desempenho e tudo mais. Então, a gente começa a ter um cabedal tecnológico que nos vai permitir ir além, né? Mas o arroz com feijão bem feito já nos ajudaria muito, né, Ernesto? Então, é assim, uma coisa que hoje eu entendo, após 8 anos de cerca elétrica, que assim,
a cerca elétrica não é cerca para ser deixada na mão de peão, sabe? Aquele peão cerqueiro não é o mesmo que faz uma cerca elétrica. A cerca elétrica precisa ser dominada pelo consultor e pelo dono da fazenda. O que é dominada? Pô, eu tenho que saber direitinho como é que eu instalo, o aterramento, sabe? Para o cara ter um olhar para saber o que está certo e errado. E eu estou ajudando, nós estamos ajudando demais nisso, com informações, para o cara ficar facinho, do cara entender o que está fazendo de certo e errado. Porque não tem muito, não é nenhum bicho sete cabeças, mas tem detalhes. Se não faz corretamente, não dá certo. Né? Não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Mas não é uma tecnologia para peão. E na maior parte dos erros que eu vejo, o dono manda o peão fazer, sabe? E aí você vê positivo ligado no negativo, sabe? Coisas assim absurdas que qualquer pessoa que sabe somar um mais um sabe que aquilo ali está errado. Então, não. E a estratégia. Se o consultor é chamado para uma fazenda de manejo de pasto, e esse cara tem 5, 10 repartições de 100 hectares. E é muito comum isso. É muito comum. Esse cara consegue fazer manejo de pastagem? Não. Esse cara ensina a fazenda a perder menos. Né? Porque ele não consegue mexer no layout da fazenda. Ele fala para o cara, não, ó, vai ter que, cada piquete desse aqui, no mínimo, dividir em dois. O produtor fala para ele assim, mas nem a pau. Por 10 mil reais de quilômetro de cerca, não vou fazer. E aí ele não sabe fazer a cerca elétrica. E aí tem um meia-culpa disso. E eu assumo isso. Eu, Speedwright, se nós somos o dono da tecnologia, 80 anos de experiência, atuação em 120 países do mundo, e esse consultor renomado não sabe, a culpa é minha. Sabe? Por isso eu me esforço tanto em treinar pessoas. Mas esse cara não sabe. E aí, qual possibilidade resta para ele? Ajustar a carga por lotação. Né? Só que lotação é muito mais complexo pôr e tirar do que aumentar e diminuir um piquete, cara. Só que ele não tem essa ferramenta na mão dele porque não ensinaram para ele. Sabe? Eu até quero que você venha. Eu tô com um pivô aqui perto de Prudente, do Ricardo Lerosa. Cara, os peões aprenderam, né? Foi um agrônomo também, tipo você, cabeça aberta, que topou fazer, me ajudou a colocar lá. Os peões aprenderam a mexer. Então a pizza, eles já aprenderam, já determinaram que o melhor desempenho está rodando piquete em 2 dias, a cada 2 dias ele passa. Então o que ele faz? Faz isso aqui, ó. Deixa os animais numa pizza, aí ele tira uma perna e põe outra. Tira uma perna e põe outra. E aí o peão já em 40 minutos a pé, eu pus e tirei essas. Aí o outro aqui já está fazendo de motoca. Ele arrumou um tubo de PVC largo assim, ó, põe as 10 varetinhas plásticas, põe e tira com carretel. Mas os peões aprenderam. Só termina aqui, ó. Faltou capim, a perna próxima ele faz assim. Sobrou capim, ele diminui. Cara, é tão simples, cara. Eu vejo um negócio aqui, como é que eu não consigo levar isso para mais pessoas? Sabe? É barato, produz mais, só tem vantagens. O que acontece, Ernesto, é assim, ó, quem que, vamos dizer, quem que manda nas tecnologias de uma fazenda? Normalmente é o peão. É, a gente tem que ensinar esse cara da ponta lá que está lidando todo dia. Porque se ele começa a ter um monte de problema, vamos dizer, a gente já se deparou com isso. Uma cerca mal instalada, mal aterrada, sem qualidade de choque. Os animais, ainda mais quando é de cruzamento industrial, né? Aqueles animais de cruzamento industrial, eles têm uma curiosidade enorme, saem, vão para uma rodovia, causam um transtorno de acidente automobilístico e tudo. A gente, infelizmente, convive com isso. Então, esse funcionário que está tendo esse sofrimento de lidar com a tecnologia, ele fala, pô, eu não quero isso me dá muita dor de cabeça, eu tenho que levantar de madrugada para tirar boi da rodovia e
Voltou? Eu terminei, tem que tirar boi, tem que pôr boi, você estava falando isso, não, que cortou aqui. Então, esse funcionário que às vezes está sofrendo com uma tecnologia mal implementada, né, Ernesto? Igual ter que tirar boi na estrada de madrugada porque a cerca não funcionou, principalmente esse cruzamento industrial, né? Tem até causado acidente automobilístico em algumas fazendas que a gente convive, porque o boi vai parar na rodovia, enfim. Então, esse funcionário está angustiado. Então, a gente precisa levar um alento, né? E várias vezes eu te convoco, né? Falando, Ernesto, se tem alguém para me ajudar aqui, ó, precisa fazer uma reciclagem. Até tem um amigo lá, o Máximo, né, Iac, que ele está perguntando qual a distância do aterramento, né, secundário, certo? Numa região de semiárido, travou novamente, Ernesto. Aterramento na região de semiárido. Né? Ele pergunta, o Máximo aqui pergunta sobre a distância dos aterramentos secundários numa região de semiárido. Voltou, Ernesto? Voltou. Bem, aterramento secundário, vamos explicar rapidinho como é que se dá o choque. O animal toca no arame, o choque desce pelo corpo dele até o solo. Aí no solo corre até o aterramento. Na hora que o choque toca lá no aterramento é quando esse animal sente o choque. Em solos secos ou arenosos, o grãozinho de areia não se toca e o choque não alcança o aterramento, o animal não sente o choque. Aí, nessas situações, eu sou obrigado a intercalar fio positivo e fio negativo. O fio negativo não usa isolador, ligo ele no aterramento do edificador e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Quanto mais, melhor. Sabe o modelinho de cerca que eu gosto de fazer? É a cerca de vergalhão. Porque o vergalhão, eu uso isolador no vergalhão para passar o fio do choque. E o fio sem choque, eu amarro no vergalhão. E aí esse vergalhão, além dele ser poste, ele é aterramento auxiliar. Então eu vou encher minha fazenda de aterramento auxiliar, né? E é um poste mais barato que deixa mais potente a minha cerca. Só não pode, pelo amor de Deus, ainda mais falando em integração, esquecer um vergalhão desse. Se esquecer um vergalhão desse, o prejuízo é gigantesco. Entrar numa colhedeira, entrar num pneu do trator. Então, assim, eu gosto do vergalhão porque ele é mais barato e potencializa a minha cerca, mas ele tem esse senão, e esse senão é perigoso, assim, sabe? Então, por isso que a maioria das vezes a gente passa a usar aquela varetinha plástica no fio ultra, que fica muito mais prático e muito mais móvel, né? Leve, né? Para fazer. Então, a gente estava falando de tecnologias, cara. Lembrei aqui agora, antes que acabe, só falta mais 10 minutos. Muda de árvore. Eu já ouvi de pesquisadores, quando você bota o componente F na sua integração, você tem que esperar 1 ano e meio para essa árvore crescer, para você pôr o gado. Cara, esse é o maior impedimento para entrar o componente F na jogada. Sabe? E assim, eu tenho, por exemplo, dentro da Embrapa de Campo Grande, com o Guga, uma cerca com 50 metros de... Agora voltou. Eu estava dizendo que eu tenho um experimento no Guga, onde se os animais misturassem, ele me mataria. Sabe? Qual é o custo de uma cerca com 50 metros de distância de um poste para o outro? É ridículo de barato. Então, ou seja, tem a informação, né? Assim, poxa vida, moçada,
Tem ali, ó, funciona. Por que não recomendar a cerca elétrica? Por desconhecimento. E, novamente, se esse cara famoso não sabe, a culpa é minha. Sabe? Só que às vezes eu esbarro do cara ser refratário, mesmo eu me propondo a ensinar, o cara ser refratário a essa tecnologia. Sabe? Por quê? Teve N experiências ruins, sofreu, sabe? Teve um monte de problema. Eu entendo isso, sabe? Eu entendo que... Eu tenho visto gente parar de fazer cruzamento industrial por causa da cerca. Cara, e é muito simples. A Nova Zelândia hoje tem 9%. E aí a tecnologia fica deixando a desejar. Voltou, Ernesto. Eu disse o seguinte, que na Nova Zelândia tem 9% do rebanho lá é de cervídeo, de viado. Eu sempre faço essa brincadeira. Já tentou segurar esse tipo de bicho? Sabe? Ele segura na cerquinha, ele segura na cerquinha elétrica e você tá com medo de não segurar boi, sabe? Segura fácil, cara. É só fazer certo, né? Então, e na muda de ar, eu sinto assim, dá você plantar a muda, fazer a cerquinha e usar o pasto no mesmo dia. E aí, só que a gente esbarra que a informação não chega para o produtor que teria interesse em botar árvore para fazer sombra ou para vender madeira, né? A gente ainda tem muito técnico, muito produtor, muito funcionário também, indo para a zona de conforto sempre, né, Ernesto? Então, é mais confortável ele sair da responsabilidade, né, e falar assim, não põe gado aí não, espera um ano, espera 6 meses, espera tanto, né? E quando você tem o domínio da cerca elétrica, essas coisas se resolvem muito facilmente. É igual quando me falam que eu não vou pôr gado nas calcinhas do pivô, né? Não sei se vocês entendem desse termo, mas com muitos. Agora voltou, né? Nas calcinhas do pivô. Exatamente, né? É muito comum você ter um desperdício de áreas extremamente produtivas e o cara, se ele tiver a cerca elétrica, se ele dominar a cerca elétrica móvel, ele faz o corredor para levar o gado lá, deixa o gado meio-dia pastando nessa calcinha, joga, tira ele, põe para beber água numa área, assim, pastorear o gado, né? Para aproveitar o máximo possível, né? A gente não tem esse hábito, né? De pastoreio igual se faz com ovinos, igual se faz na Nova Zelândia, né? A gente pode adquirir o hábito de se pastorear o gado, né? Dá mais trabalho, mas é muito mais rentável também, né? A utilização. Eu ouço muitos, cara, põe gado, já vi agrônomo, se pôr gado vai compactar o solo do pasto. Infelizmente a gente escuta isso. Responde eu já isso escutei pior, Ernesto, eu já escutei agrônomo falar que o gado vai aumentar a nematóides, como se o nematóide do gado fosse o mesmo que dá na soja, no milho, qualquer coisa. Infelizmente a gente vê essas atrocidades, né? Mas é aquilo que eu já disse. A pessoa não quer sair da zona de conforto, ele não quer ter trabalho, né? E aí, às vezes, se imune de argumentos. Né? Voltou agora, nós temos 3 minutos só. Então, o que eu tenho falado para esse pessoal que às vezes é muito resistente, eu convido para visitar, certo? Eu convido para visitar,
fazendas que fazem com primazia o manejo de pasto, lá no Caico, lá na Maria Eugênia. Vamos lá visitar, vamos conhecer, certo? E eu Vamos lá queria no te... Ricardo Vitória, vamos lá na Santa Brígida, vamos ter um número enorme de fazendas. Vamos lá no William Matê, todos os meus amigos lá em Sinop, tenho o Zé Leandro, tenho o Thiago, que fazem com primazia, que já fazem consórcio triplo aí com braquiária, com feijão calpi, feijão guandu, enriquecem proteicamente esse pasto e se utilizam da cerca elétrica para fazer isso, né, com muita tranquilidade. Uma coisa que eu queria sua ajuda, que vocês já têm dito que pasto de pasto de integração com boi, né, produz mais lavoura. Só que, diante do que eu sei, pouquíssimas fazendas realmente pastorearam o gado nesses piquetes. Quanto será que a gente produziria mais se a gente tivesse o fino da eficiência de pastejo nesse pasto? Sabe, a gente não tem esse dado. A gente tem um dado que fazendas que botou o boi produziu mais. Agora, quanto que eu produziria mais em função dessa história de perfilhar mais, de descer mais raiz, de acertar a altura de palhada, né? A gente estava achar esse experimento para a gente fazer realmente quanto dá mais mesmo. Ó, vai acabar o tempo? Você quer continuar? Você quer... Você que manda, Ernesto. O problema é que a conexão está caindo muito. Tá muito isso ruim. que tá, né? A gente marca uma próxima. Vamos marcar uma outra. Vai ser uma satisfação. A gente pode marcar outra e falar dessas coisas todas com muita propriedade, né? Isso é muito bacana. E eu agradeço. Cadê João K? Aposentou? O João K aposentou. Ele esteve conosco na Fazenda Santa Brígida há 2 semanas lá, passou uma semana lá, tá zen, tá muito legal, tá uma pessoa bem bacana. Ele é muito parceiro meu, assim, sabe? E aí, quando saiu ele na DBO, na Globo Rural, né? Ele falou assim, ó, eu demorei 30 anos para sair na capa da Globo Rural. Você com a sua cerca elétrica vai demorar 30 anos também para sair na capa da Globo Rural. Mas então, meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu sou seu fã, sabe? Conta comigo e vamos estar junto em breve aí nessa visita para seu cliente aí. Nós vamos lá. Vamos sim. Eu que agradeço a você, Ernesto, a recíproca é verdadeira. Agradeço todos os amigos meus e seus que estiveram prestigiando a gente aí hoje à noite. E vamos marcar outra que a gente vai poder discutir alguns outros aspectos bem interessantes, tá? Um abração. Um grande beijo no seu coração, um grande beijo no coração de todos aí. Obrigado, um abração, Ernesto. gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Bom demais, bom demais. Encerrar aqui.